Olá, como vai? Se você não me conhece, eu sou Kali Barbosa, sou nutricionista. Seja muito bem-vindo. Esse espaço foi criado para que a gente pudesse conversar sobre uma porção de coisas, mas principalmente sobre saúde e bem-estar. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro que eu tive contato há muito pouco tempo, que é A Diaba e Sua Filha. A Diaba e Sua Filha é um livro infantil e foi escrito por Marie Ndiaye. Então, como todo livro infantil, ele é cheio de figuras. As ilustrações foram feitas pela Nadiane, né? E a tradução foi feita pelo Paulo Neves. O livro é uma fábula, ela conta a história de uma mulher que é conhecida no livro como a Diaba, né? É uma mulher que perdeu a sua filha e ela sai em busca dessa criança. Ela conta na história, ela lembra, né? A história conta que ela lembra que ela tinha uma casa, como todo mundo, ela tinha uma casa, e ela lembra da cor da luz, ela lembra que a casa era cálida, que ela se sentia feliz naquela casa, enfim, que ela tinha uma filha. Em um determinado momento, dado o momento da vida, ela não sabe quando, ela perdeu essa menina. Ela estava com essa menina nos braços e de repente essa menina sumiu. Então ela começa uma busca desenfreada por essa menina. No momento que essa menina some dos braços da Diaba, ela também naquele momento perde a casa, perde a identidade. Ela não sabe quem ela é, ela só lembra que ela precisa procurar essa menina. Então ela agora mora numa floresta. Ela dorme durante o dia e ela procura essa menina durante a noite. Ela sai da floresta toda noite, ela bate de porta em porta, suplicando para que as pessoas ajudem a encontrar essa menina perdida. As pessoas, ouvindo o clamor, a súplica dessa mãe, as pessoas se sentem comovidas e abrem a porta para ela. Acontece que quando as pessoas abrem a porta para ela, para essa mulher de um rosto muito carismático e amável, sofrido pela dor da perda de uma filha, as pessoas se sentem comovidas, né? Querem ajudar, mas automaticamente, ao olhar para os pés dela, as pessoas têm um medo muito grande, fecham a porta e não ajudam mais essa menina, não ajudam mais essa mulher. O que as pessoas veem, na verdade, é que nos pés, no lugar dos pés, haviam cascos, iguais aos cascos de uma cabra. E as pessoas se assustam, acham que aquela mulher, na verdade, é um demônio, é uma diaba, que bate à porta das pessoas à noite. E que, na verdade, o que ela quer é só entrar e promover desgraça dentro daquela casa. Se a gente transferir isso para a vida real, se a gente transfere isso para a nossa vida, se a gente faz uma reflexão a respeito desse pensamento coletivo, a gente vê como a gente pode ter inúmeras projeções, né? Fazer inúmeras projeções a respeito dessa figura da diaba em relação a outras figuras na sociedade, em relação às minorias. E eu não vou levantar nenhuma bandeira, mas a gente sabe que tem. Né? Se você parar para raciocinar, se você parar para pensar, refletir um pouco, você vai ver quantas e quantas pessoas são afastadas da sociedade, afastadas do convívio social e de exercer a sua cidadania, de exercer o seu direito de participação, simplesmente porque são diferentes da grande maioria. Acontece que as pessoas não perceberam que, na verdade, nós não somos iguais, nós somos todos diferentes. Eu não sou igual à minha irmã, eu não sou igual à minha mãe, eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Nós não somos iguais, nós temos sim diferenças. Mas existem algumas semelhanças que são convencionadas como boas e outras coisas que são tidas como diferentes, que são convencionadas como ruins. E é nesse limiar que a gente constrói aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E aquilo que é ruim a gente entende que deve afastar do nosso meio, que não deve ter o direito de conviver entre bons, porque aquilo é ruim. E aquilo que é ruim pode manifestar a sua desgraça, pode manifestar a sua maldade no meio daquilo que é bom. Então, será que se a gente viver apenas separando o bem do mal, criando anjos, demônios,
separando aquilo que é bom do que é ruim, apenas julgando, sem a gente dar a oportunidade de observar de perto aquilo que é tido como ruim. Será que a gente não encontraria a verdade por trás do que a gente pensa, por trás dos nossos preconceitos? Talvez a gente devesse pensar um pouco que o preconceito ele fecha muitas portas. E ao fechar uma porta, a gente perde a possibilidade de conhecer algo novo. E eu sei que o livro ele trata de pessoas, mas se a gente parar para pensar, essa reflexão que o livro nos leva, né, a fazer, ela pode servir para muitas outras coisas. Ela serve para alimentação, ela serve para alimentação, para a indiferença que a gente tem sobre diversos aspectos da nossa alimentação e de outros seres vivos. A indiferença que a gente tem em relação a eles. Eles são desiguais e por eles serem desiguais, eles podem ter o destino que têm. Mas a gente também pode levar essa reflexão, essa mesma reflexão, para os mitos que são criados. Os mitos que são criados em relação à realização de alguns exames, por exemplo, os exames que os homens precisam fazer, né? Os exames preventivos, o exame do toque. A gente pode falar também um pouco sobre a mamografia e o medo que as mulheres têm, e até quando chegam a data de fazer a mamografia, elas não querem fazer porque elas estão aterrorizadas por tudo que foi dito, né? Que acontece lá naquela máquina e a dor terrível. E eu quero aqui expressar a minha solidariedade em relação a você que tem medo de fazer uma mamografia. Eu fiz muito recentemente e eu não senti absolutamente nada. Eu não tive nenhuma dor, né? Não tive qualquer dor. Eu me senti muito bem, foi muito tranquilo. E eu estava tão assustada, com tanto medo, porque as pessoas falam que dói horrores. E não dói, gente. Então, o medo, o preconceito, o julgamento que a gente faz acontece muitas vezes por essas conversas, por, sabe, o disse-me disse que a gente fala, o disse-me disse. Se ele fica correndo assim de um lado para o outro, a gente pode acabar concebendo aquilo como se aquilo fosse uma verdade. E eu poderia aqui falar inúmeras coisas em relação ao uso de soja, em relação ao uso de protetor solar, em relação a tantas outras coisas que eu já ouvi falar, em relação à junção de determinados alimentos, em relação à batata doce. Nossa, tem tanta coisa que a gente podia falar aqui, e não só sobre alimentação. E eu falo sobre alimentação porque eu sou nutricionista, é o mundo que me cerca. Mas a gente pode refletir sobre uma porção de coisas. Mas enfim, eu acho que o livro, ele faz a gente ter muitas reflexões. Eu fiquei durante muito tempo, depois que eu li esse livro, eu fiquei muito tempo pensando sobre tudo que ele traz, todas as reflexões que ele faz e tudo que ele me levou a pensar, inclusive a cor da pele da diaba, a cor da pele dela é negra. E por que que a gente diz que o diabo tem que ser negro? Por que o ruim tem que ser preto? Tem várias coisas que a gente poderia pensar aqui nessa história. E é um livro infantil. É um livro infantil de uma profundidade imensa. E aí você me pergunta assim, Kali, você acha que eu deveria ler esse livro? Acho. Eu acho que se você ler esse livro, você vai gostar. Você tem a oportunidade de ter um livro pequenininho, curtinho, mas que vai render muitas conversas suas com sua família e com seus filhos. É uma boa oportunidade para a gente pensar, aprender como o preconceito ele fecha portas, como o preconceito e a ignorância faz com que a gente acabe fazendo maldade com quem não merece. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo um pouco, eu diria que o assunto é um pouco pesado, né? Mas sobretudo
pensando na nossa sociedade, pensando como a gente vive hoje, eu acredito sobremaneira que é muito importante a gente trazer esse debate, trazer essas reflexões, para que a gente possa pensar quanto cidadão e quanto sociedade, o que é que a gente espera para o futuro, o que é que a gente deseja realmente. E pequenas mudanças que a gente vai fazendo no nosso modo de falar, no nosso modo de pensar, no nosso modo de enxergar o outro, pode transformar as nossas relações interpessoais e pode trazer uma mudança muito grande para a sociedade, para a tolerância, para o bem-estar social. Eu espero de verdade que eu tenha contribuído de alguma maneira. Eu deixo aqui o meu abraço, peço que se você gostou desse vídeo, você deixa seu like. E, bem, se você consegue pensar, se você reflete alguma coisa e quer discutir um pouco mais sobre esse assunto, deixa teu comentário aqui embaixo. Eu vou adorar ler e a gente pode fazer um fórum de discussão bem aqui embaixo, onde tem os comentários. Se você quiser acrescentar algo, será muito bom para a gente poder discutir. Uma boa semana. Tchau, tchau.